Irmãos, alguém lembra que nós estávamos estudando na semana passada? Livro de Gênesis. Nós concluímos, né? Eu fiquei de mandar, e eu coloquei lá no WhatsApp. Não sei se os irmãos viram no grupo, né? Viram? Alguém aqui viu o YouTube essa semana, não? Quase todos. Ninguém viu? A nossa aula estava desde segunda-feira, tá, irmãos? Muito bem. Nós hoje vamos dar início, então, ao livro de Êxodo. Mas eu queria antes dar uma passadinha rápida aqui num assunto que é importante. É que, normalmente, nós não vemos, nós não encontramos por aí, e muita gente fala sobre algumas questões, e às vezes a gente fala porque ouviu falar, né? Mas a gente precisa ver, conferir na palavra de Deus, na Bíblia, né? Com relação, por exemplo, à Arca de Noé, né? O dilúvio, a arca, a construção e tempo que levou. Eu quando comecei a estudar a Bíblia, quando eu era criança, eu ficava observando e tinha algumas coisas que eu ficava intrigado, né? Quanto tempo Noé passou dentro da arca, né, com os animais e com a família dele. E aí nós fizemos uma tabelinha aqui também, que eu queria passar. Está todo mundo me ouvindo? Aí, com relação a essa questão de tempo, né? Eu não sei se isso tem algum interesse para os irmãos, mas eu creio que aqueles que pregam a palavra de Deus, que buscam conhecer mais a fundo as coisas de Deus, com certeza vai trazer algum auxílio. Com relação, por exemplo, o tempo em que, quando iniciou-se na realidade o dilúvio, né? Essa questão da cronologia, das datas, são importantes em alguns aspectos, né? Para a gente ter uma visão de tudo que aconteceu, aquilo que Deus projetou para hoje, para o futuro também, e que tudo está sendo cumprido de acordo com aquilo que foi planejado, né? Evidentemente que Deus ele não se obriga a fazer aquilo que o homem quer, mas ele tem sempre algumas dicas que ele deixa para que nós possamos entender todo o seu plano, a extensão do seu plano. Claro que tem muitos mistérios que nós jamais vamos conhecer, porque nós não estamos aptos a isso, né? A nossa mentalidade e também a nossa forma de ver as coisas não atingem em algumas esferas da vida do futuro ou mesmo do passado. Então é importante que a gente receba aquilo que o Senhor nos deu para receber, aprenda, para colocar em ação e também para trabalhar para o Senhor e viver também de acordo com aquela orientação que Deus tem nos dado. Então, o livro, no caso do dilúvio, a partir do capítulo 7, então, inicia-se o dilúvio, né? Então, nós muitas vezes falamos, foram quantos dias que aconteceu o dilúvio? Como é que foi? Então, eu montei aqui um estudozinho. Ele começa lá no capítulo 7, a partir do versículo 9 até o versículo 13. Eu vou colocar isso aqui no grupo também, tá, irmão? Mas nós vamos falar aqui rapidamente. Na verdade, o dilúvio ele aconteceu aproximadamente 370 dias. Foi o tempo em que Noé entrou na arca e até o momento em que saiu da arca, né? Foram 370 dias, um ano e mais alguns dias. Então, começa lá no capítulo 7, a partir do versículo 9 de Gênesis. Ele entra na arca e nessa época ele tinha 600 anos. Noé tinha 600 anos quando entrou na arca. E quando ele saiu da arca tinha 601 anos. Tá, irmãos? Então, oi? Gênesis. Aqui nós estamos só dando uma repassada nessa parte, tá, irmãos? Então ele entra na arca, quando ele entra na arca, ele tinha 600 anos, quando sai ele tinha 601 anos. Ele passou um ano e mais alguns dias
E essa data tem na Bíblia, tá, irmãos? Está escrito lá nesse versículo que eu falei. Quer dizer, a entrada. No capítulo 7, a partir do versículo 4 até o versículo 10, são os 7 primeiros dias. Quando diz que a terra foi invadida pelas águas. Né? Então, são os 7 primeiros dias. A partir do capítulo 7, no versículo 17, encerra-se então o dilúvio. É quando termina a chuva, né? Quando terminam as águas. Os irmãos depois vão dar uma olhada lá. No capítulo 8, no versículo 4, é quando a arca pousa sobre o monte Ararat, né? Quando ela repousa sobre o monte. No capítulo 8, versículo 5, as águas baixam e os montes são vistos, começam-se a ver os montes. Né? Isso está escrito lá no capítulo 8. Oi? Sim, quando ele entrou na arca, né? Sim, no capítulo 7, a partir do versículo 9 até o versículo 13. É quando ele entra na arca, tá? Nessa época ele tinha 600 anos e está escrito lá. Quer ver? Vamos dar uma passada rapidamente aqui, nessa leitura, para a gente ter uma confirmação, só para os irmãos verem que, na verdade, todas essas datas tem aqui nessas leituras que nós estamos falando. Capítulo 7, a partir do versículo 9, de Gênesis, tá, irmãos? Gênesis. Então, diz o seguinte: entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês. Naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé, e Sem, e Cã, e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé, e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. Então toda a família entrou naquele dia, tá, irmãos? Então foi o início do dilúvio. Na verdade choveram. Foram 40 dias de chuva direto, né? Mas o dilúvio encerra-se a chuva, entretanto, não saíram da arca, né? Porque às vezes a gente fala, acabou o dilúvio, o povo saiu. Não foi assim que aconteceu. Eles primeiro esperaram, porque as águas subiram e cobriram todos os montes. E aí então tiveram que esperar e tal, até foi um ano, foram 370 dias, conforme está escrito na palavra de Deus, tá? Então, os 7 primeiros dias, a terra é invadida. Oi? Os 7 primeiros dias, a terra é invadida. Nos primeiros 7 dias do dilúvio, a terra começa a ser invadida pelas águas, e no 7º dia já tinha, quase todos os montes estavam completos, conforme está escrito no capítulo 7, de 4 a 10. No capítulo 7, 17, então, encerra-se então o dilúvio. No versículo 17 diz: e esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. No capítulo 8, no versículo 4, a arca pousa sobre o Ararat, o local onde ela ficaria. Capítulo 8, versículo 5, as águas baixam e os montes já são vistos. No capítulo 8, no versículo, isso já lá no mês 10, vejam, irmãos, que quando as águas baixam sobre os montes e os montes são vistos, isso já no mês 10 do ano 600 da vida de Noé. Então são 8 meses depois. 8 meses depois acontece então a vista então dos montes. No capítulo 6, no versículo 8, após 40 dias solta a primeira pomba. Noé então solta uma pomba para que ela pudesse ver como é que estava a situação, e ela retorna. No capítulo 8, versículo 10, após 7 dias depois da primeira pomba, ele solta então a segunda, porque a primeira a primeira retorna, e ele solta então a segunda.
No capítulo 8, versículo 11, então, após 7 dias, a pomba não volta mais. Eles soltam um ou outro e ela não volta mais. No capítulo 8, versículo 13, as águas secam-se na superfície. E no capítulo 8, versículo 14, a terra está totalmente seca. Então, é quando acontece o final, então, de todo esse processo. A água manteve-se sobre a terra durante 150 dias. Né? 150 dias ela esteve sobre a terra. Ok, meus irmãos? Mas dentro da arca eles permaneceram 370 dias. Em todo o tempo eles estiveram nessa condição. Irmãos, eu queria que também dar uma passada aqui, rápida também, uma relação entre o dilúvio, o que aconteceu no dilúvio, e aquilo que foi relatado no Novo Testamento, para os irmãos verem que tudo isso que está aqui escrito no princípio, lá em Gênesis, foi autenticado no Novo Testamento. Por exemplo, no capítulo 6, versículo 2 de Gênesis, acontece então, fala-se sobre a depravação sexual. E aí, lá em Mateus 24, 37 a 41, o Senhor então vem e autentica essa informação, assim como também em Lucas 17, capítulo 17, versículos 26 e 27, também o Senhor vem falando sobre essa questão, autenticando então, dando um autenticado nessa questão. No capítulo 6, no versículo 5 de Gênesis, depois os irmãos vão dar uma olhada no YouTube e vão ver toda essa questão com calma, tá, irmãos? Porque a gente não pode demorar muito aqui. Mas no capítulo 6 também, onde nós estamos lendo, relativo ao dilúvio, no versículo 5, ele tem a mesma, uma outra afirmação lá no livro de Judas, no versículo 18. Livro de Judas, versículo 18, tem aquela mesma informação, corroborando para que isso tenha uma validade, para que tenhamos uma visão do que aconteceu. Relativo à corrupção moral. Né? No capítulo 6, no versículo 12, fala sobre a apostasia e corrupção generalizada. Apostasia e corrupção generalizada. Então, Paulo ele fala lá, quando escreve a segunda carta a Timóteo, lá no capítulo 3, no versículo 1, eu creio que a maioria aqui conhece, né? Ele relata sobre essa questão nos dias de hoje, nos dias do Novo Testamento e passando para os dias de hoje, sobre a apostasia e corrupção generalizada, que também ele fala em 1 Timóteo 4, de 1 a 5, né? Também ele relata essa mesma, de uma forma diferente, mas esse mesmo acontecimento. A pregação e o anúncio do juízo, quando Noé, então, começa a pregar sobre aquilo que viria sobre a terra, por conta da corrupção moral, espiritual, sexual. Então, isso aqui aconteceu, está escrito lá no capítulo 6, no versículo 8, 17, capítulo 7, 8, 17, 18, e também no capítulo 7, versículo 1. Isso tudo também está descrito lá em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 5. Também em Mateus, o Senhor Jesus estava falando lá em Mateus 24, versículo 14. A salvação da família de Noé. Aí vem aqui, lá em Gênesis 6, 18, 8 e 16, até o versículo 18. Também está relatado lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 20. Tá, irmãos? A destruição dos ímpios, que aconteceu lá dentro por conta do dilúvio, que todos morreram. Toda a população mundial morreu naquela época por conta do dilúvio, por conta da corrupção, principalmente a corrupção generalizada, né? Ela está escrita lá no capítulo 6, versículos 17 e 17. Também no capítulo 7, nos versículos 22 e 23. E aí ela é relatada também lá no livro, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo 7. Então, irmãos, aqui foi só uma passada para a gente
entender que aquilo que está escrito aqui no dilúvio, que foi relatado por conta da corrupção moral, espiritual, uma corrupção da vida em si, ela é relatada também no Novo Testamento, né? Então, hoje nós vivemos também dessa maneira, vivemos acontecimentos que nos levam a entender que nós estamos passando por tempos da mesma maneira. E Paulo, então, principalmente Paulo, ele enfatiza essa questão lá na primeira e segunda carta a Timóteo, né? Ele traz essa questão bem à vista, bem à tona, assim como também Pedro, principalmente na segunda carta de Pedro, a partir do capítulo 2. No capítulo 1 tem alguma coisa referente a isso, mas principalmente no capítulo 2, relatando da corrupção moral e espiritual dos dias de hoje, ele apontando para hoje, né? Então, são coisas que estão se cumprindo e que a gente vê perfeitamente descrito nessas ocasiões. O livro de Êxodo, nós vamos entrar agora, ele ocorreu aproximadamente 435 anos. Foi o relato do livro de Êxodo, quando nós pegamos do princípio até o final, acontece mais ou menos 435 anos, 430 anos, por aí. Não podemos definir uma data exata, porque existiram algumas questões que a gente não precisa trabalhar aqui, porque não temos tempo. Mas aconteceu aproximadamente em 435 anos. Entretanto, esse tempo que é contado é a partir da entrada de José, né? Quando ele entra no Egito, a partir do momento em que ele entra no Egito e depois então traz a sua família, traz Jacó e os seus irmãos, e uma família com aproximadamente 70 pessoas, que inicia-se o período então que a seguir seria o período de escravidão, um período em que eles passariam a ser escravos. A princípio, ele não era escravo, aquele povo não era escravo, ou seja, a família de Abraão, que vem lá depois de Jacó, vem Isaac, Jacó, e aí José, que assume um trono como governador do Egito, né? Então ele traz a sua família e tal. A partir daí eles são contados aproximadamente 430 anos, 430, 435 anos, né? Porém, esse tempo chega-se até Moisés, por exemplo, logo lá nos primeiros capítulos. Capítulo 3 já fala sobre Moisés, a chamada de Moisés. Então, o livro de Êxodo, a narrativa do livro de Êxodo acontece aproximadamente 2 anos somente, né? É o tempo, quer dizer, aquele tempo em que passou-se como escravo, que são mais de 400 anos, 430 anos aproximadamente, o tempo de escravidão do povo que esteve no Egito. Então, o livro de Êxodo ele começa a relatar a partir do livro de Moisés, até a saída, até a chegada ao Monte Sinai, ou seja, a saída do Egito, a libertação do povo do Egito, até o Sinai, e aí é onde eles recebem as leis, eles recebem toda aquela orientação de Deus. E então, quando eles saem do Sinai, quando eles deixam o Sinai, são aproximadamente 2 anos. É o tempo que eles poderiam, menos de 2 anos. É o tempo que eles poderiam sair do Sinai, a partir do momento em que eles recebem toda a nação do povo judeu, o povo hebreu, recebem todas as orientações de Deus, entre estatutos, normas, leis e tal. Então, a partir daí, eles já poderiam chegar rapidamente na terra chamada Terra Prometida, ou Canaã, né? Mas, por conta de toda a dificuldade que o povo teve de receber, de entender o Senhor, de receber as orientações, então é que eles passam mais aproximadamente 38 anos, que são relatados lá no livro de Levíticos, Números e Deuteronômio, né? Que são relatados, então, toda essa parte que leva-se até o livro de Josué, que quando eles começam, então, a entrar na terra de Canaã, realmente, né? Então, é tempo que Moisés morre também, e tal, e entra Josué. Mas, então, irmãos, o livro de Êxodo, ele tem 40 capítulos, eles são 40 capítulos e tem 1.213 versículos, né?
E esse livro ele pode ser lido rapidamente também, aproximadamente 3 horas e meia, uma pessoa pode ler esse livro. Isso somente a leitura, sem fazer um estudo apurado, evidentemente, né? Nós colocamos aquelas datas para os irmãos, lá no grupo, tá, irmãos? Nós falamos que Moisés, ele nasceu, o ano, no caso do ano mundo, né, foi mais ou menos no ano 2456. É porque algumas datas, a gente fala mais ou menos que são próximas. Tem algumas datas que tem dificuldades de determinar exatamente, né? Mas ele foi escrito por Moisés, o livro de Êxodo, e o esboço do livro de Êxodo, nós podemos ver que é a continuação do relato de Gênesis, né? O livro de Êxodo é uma continuidade ao relato de Gênesis, quando encerra-se, então, quando José entra lá no Egito, então começa-se a contar, começa a ser o relato do livro de Gênesis. Inicialmente mostrando a entrada e desenvolvimento de um grupo de aproximadamente 70 pessoas chegando ao Egito, tornando-se depois de 430 anos aproximadamente, que foi o tempo em que eles passaram no Egito, aproximadamente 430 anos, eles tornaram-se uma nação de aproximadamente 2.500.000 pessoas. De 70 pessoas, eles transformaram-se em uma grande nação, e esse foi um dos motivos também pelos quais a gente sabe que chega na época de Moisés, quando Moisés é chamado então para realizar o trabalho do Senhor lá com aquele povo, de libertação daquele povo. Então a gente sabe, todo mundo deve conhecer ou ter ouvido falar, que naquela ocasião houve um decreto do faraó que todas as crianças machos deveriam morrer, né? Por conta exatamente do crescimento acentuado da nação do povo hebreu. Então foi feito um decreto que todos os meninos deveriam ser mortos, isto apontando para Jesus Cristo, né? Para o tempo em que o Senhor Jesus nasceu aqui também. São tipologias que futuramente poderemos estudar. Então, essa nação ela chegou a aproximadamente 2.500.000 pessoas durante esses 430 anos. A narrativa de Êxodo tem seu ponto culminante no desenvolvimento de Moisés e sua preparação por Deus para libertar seu povo e levá-los até a terra que ele havia prometido. O contexto desse livro pode ser definido em 3 seções, as quais são, a gente define, não que isso seja uma norma bíblica, mas nós podemos definir para melhor se estudar. Então, elas são a libertação de Israel, que começa no capítulo 1, né, quando da chegada de Moisés e tal, e aí começa-se então o processo de libertação, até o capítulo 13 de Êxodo. É quando Moisés, então, o Senhor chama Moisés, a partir do capítulo 3, e aí orienta para que ele vá até o Egito e para libertar aquele povo. E aí tem toda aquela questão das pragas que são lançadas sobre as 10, né? São quantas pragas, irmãos? Quantas? 10 pragas, que a última culmina então com a morte de quem? Dos primogênitos, exatamente. É a última praga, então, é quando então o faraó ele permite então que saia o povo. A seguir tem a jornada até o Sinai. Quando eles são libertos, a partir do capítulo 13, então eles são levados até o Sinai, o deserto, e lá então chega no monte para começar todo aquele trabalho. Até o capítulo 18, então, realiza-se essa parte. As revelações de Deus e seus propósitos no Sinai, a partir do capítulo 19 até o último capítulo. Qual é o último capítulo, irmãos? Eu falei há 2 minutos atrás. Quantos capítulos tem o livro de Êxodo? 40, né? Então, até o capítulo 40 acontece toda essa questão. As revelações de Deus lá no Monte Sinai. É o momento em que as pessoas começam a conhecer quem é o Deus que eles buscavam anteriormente, né? Então eles começam a buscar, mas
Na verdade, eles não tinham tido experiências vívidas com o Senhor. Em todo o livro, podemos perceber as diversas experiências vividas pelo povo de Deus. Como exemplo, a chamada de Moisés, o regresso ao Egito, as 10 pragas e o seu efeito para castigo dos opressores. Na verdade, irmãos, muitas vezes nós olhamos, quando nós lemos, e algumas pessoas entendem que as pragas foram uma forma que Deus achou para poder tirar o povo do Egito, né? Mas na verdade não foi isso, né? Deus ele poderia simplesmente tirar o povo e ponto final. Entretanto, aquele povo que oprimiu o povo de Deus, por permissão também de Deus, né? Eles precisavam sentir o peso da mão de Deus, né? Então, quando Deus diz, inclusive lá na carta aos Hebreus, Deus disse que endureceu o coração de Faraó, ele endurece para que ele pudesse resistir e ser castigado. Aquele povo precisava de castigo, né? E Deus iria mostrar a ele quem era o Deus a quem eles não conheciam. Ou seja, eles estavam acostumados, o povo, principalmente os egípcios, a cultuarem deuses que entendiam que fossem superiores, que tinham poder. Mas Deus então mostra para eles que acima do nosso Deus, o Deus soberano, não existe outro qualquer Deus que possa ser reverenciado. Então eles precisavam sentir o peso da mão de Deus. Foi quando então chega até no final, na chamada Páscoa, né, na saída do povo, né? Então que teve a morte de todos os primogênitos, inclusive dos animais também. Todos os filhos de animais primeiro morreram também naquela ocasião. A Páscoa e seu significado, a redenção pelo sangue. Ou seja, a Páscoa, quando ela é estabelecida, ela aponta também para o Senhor Jesus. A libertação do sistema do mundo pelo sangue de Jesus, da mesma forma que aconteceu naquela ocasião. No capítulo 12, versículo 1, até o capítulo 15, no versículo 21. O livramento do Mar Vermelho mostra também, Mar Vermelho mostra o poder de Deus sobre a natureza, né? Então, o poder de Deus sobre todas as coisas e também sobre a natureza. No capítulo 13, versículo 17, até o capítulo 13, versículo 14, versículo 31. Cânticos de louvor, louvores ao Redentor, ou seja, quando passa-se o Mar Vermelho, então Miriam, ela chama o povo para louvar a Deus, exaltar ao Deus, que eles estavam começando a ter experiência, a viver experiências. Então, a alegria deles era muito grande. Era um chamado, como hoje, novo nascimento, né? A alegria de conhecer um Deus que é tão especial, que faz tantas coisas, que pode todas as coisas. Isso aí está relatado lá no capítulo 15, no versículo 1 até o versículo 21. As provas pelas quais, a princípio, eles passaram, antes de chegar lá no local onde deveriam receber, então, as orientações de Deus, os irmãos sabem, eram as águas amargas, lá no capítulo 15, a fome que eles começaram a passar, porque principalmente são 4 provas, né? A fome, a sede, as águas amargas e a prova do combate, a luta contra Amaleque. Os irmãos sabem disso, né? Essas provas, irmãos, Deus permitiu que o povo passasse, e aí quando nós lemos toda essa parte aqui, nós temos todos os capítulos, a partir do capítulo 15 até o capítulo 17 do livro de Êxodo, nós estamos falando do livro de Êxodo, nós vemos o Senhor permitindo que eles passassem por dificuldades, para que eles pudessem também conhecer e dar valor a Deus, ao Senhor, né? Porque na verdade, irmãos, aquele povo estava vivendo como escravos, eles aprenderam a viver, e não só aprenderam, como assimilaram também uma vida que eles se acostumaram a ter, né? Vou dar um exemplo meio que
fraco, né? Mas quando você não sabe que existe o celular, você não tem necessidade de celular, né? É isso, porque você não sabe que existe. É quando nós começamos a estudar alguns aspectos, por exemplo, de outras nações, outros países, né? Por exemplo, a França, a situação que os franceses vivem na França e a situação que nós vivemos no Brasil. Então nós nos acostumamos a ver uma realidade, mas quando vemos uma outra coisa, a gente estranha, né? A forma, a alimentação, a cultura, a forma como as pessoas se comunicam, né? Um exemplo disso, Cuba, né? Cuba, o Haiti também, né? A forma como eles vivem, eles se acostumaram a viver naquela situação porque não conhecem uma outra realidade. Da mesma forma, esse povo, eles aprenderam durante gerações. Então, as pessoas se acostumam a viver num sistema de escravidão espiritual. E aí o Senhor precisa trabalhar. Elas precisam ser trabalhadas. Entretanto, nem todos querem, né? É o que aconteceu também com aquele povo. Boa parte deles resolveram não aceitar. Então Deus precisava preparar esse povo para receber aquilo que Ele havia prometido, né? Mas muitos não aceitaram, né? E aí houveram problemas. Então Deus permite que eles passem por essas provas para que eles pudessem, primeiro, conhecer o poder de Deus e a seguir buscar a Deus constantemente, entender que dependiam de Deus. Essa é a grande questão. Hoje nós precisamos buscar a Deus entendendo que nós dependemos de Deus. Eu não sobrevivo hoje lutando contra as hostes malignas se o Senhor não estiver do meu lado, porque o inimigo ele levanta-se com toda a fúria contra o povo, principalmente o povo de Deus. O pacto com Deus, instruções a Moisés, a partir do capítulo 13, capítulo 19. Os 10 mandamentos, a vida e conduta, no capítulo 20, a partir do versículo 1 até o versículo 17. As ordenanças. E aí, irmãos, existe uma diferença entre os 10 mandamentos e as ordenanças, né? Existem centenas de ordenanças que foram entregues a Moisés. É tanto que Moisés ele subiu ao monte, aqui relatado no livro de Êxodo, 8 vezes. 8 vezes relatam, algumas pessoas falam que Moisés ele subiu ao monte 40 dias, né? Mas na verdade Moisés ele subiu 8 vezes ao monte, a convocação de Deus, e durante 2 dessas ocasiões, ele passou 40 dias com o Senhor. A primeira vez foi quando ele recebe então os 10 mandamentos. E aí ele começa não só os mandamentos, mas recebe também as orientações, ou seja, os estatutos, as ordenanças, que são diversas, são centenas de ordenanças que Deus então instrui Moisés a que ele trouxesse para que o povo pudesse entender, para que o povo pudesse então viver uma vida de acordo com aquilo que eles deveriam a partir de então se adequar, para poder então gozar de todas as bênçãos que o Senhor havia prometido, e não só isso, mas trazer um trabalho do Senhor, mostrar para as nações que estavam ao seu redor quem era o Deus que podia, o Deus que fazia, o Deus que libertava. Porque quando nós lemos então lá principalmente nos profetas menores, nós então vemos que Deus ele não instituiu a libertação apenas para o povo de Israel, né? Ou seja, a sua nação, a nação que ele preparou para representar a Deus, mas ele instituiu a libertação para todo o povo, mesmo aqueles que não estavam dentro dos propósitos de Deus, quer dizer, propósitos como nação. E aí é quando então o povo não entende essa maneira, né? O povo de Deus, a gente sabe, a nação sacerdotal que Deus constituiu, eles abrem mão dessa prerrogativa de levarem às nações o conhecimento de Deus. Eles passam a entender que eles são detentores do culto, da glória, da bênção, das leis, e que ninguém podia tirar deles. Ou seja, as nações que estavam ao seu redor não tinham direito. Esse é o problema. E é quando então Jesus ele vem lá no livro de João, no primeiro capítulo, né? Diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam.
mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, o Senhor, ele institui todo um trabalho, e aí é onde Jesus vem, toda essa questão, inclusive, quando na segunda ocasião em que Moisés sobe ao monte, pela segunda vez, com os 40 dias, que é uma marca também bem interessante, mas quando ele sobe lá nessa segunda ocasião, então ele recebe a orientação sobre o tabernáculo, a construção do tabernáculo, e que é algo tremendo, algo maravilhoso. O estudo do tabernáculo, sobre toda a questão do tabernáculo, tudo apontando para a obra redentora de Cristo, que aconteceu nesses dias, né? Na vinda de Jesus Cristo. Então, é algo realmente maravilhoso, a forma como Deus mostrou para Moisés tudo como deveria ser feito, passo a passo, e também ele orientou pessoas a realizarem esse plano, né? E aí o livro de Êxodo, no finalzinho, ele conclui então com o tabernáculo sendo erguido e também depois retirado para poder levar pelo deserto, né? Então, o anjo da morte, as promessas referentes à terra prometida, no capítulo 23, a partir do versículo 20, até o versículo 33. O anjo da morte, se já tivesse passado, depois disso, é que ele ordenou que fossem assim. Nós também devemos esperar, porém, que estejamos prontos para agir quando Deus assim ordenar. Ou seja, referente à Páscoa, né? A questão da Páscoa, lá no momento em que eles é instituída então a Páscoa, né? A fase mais importante do livro do Êxodo para a posteridade no desenvolvimento do povo de Deus como nação, após serem provados, foi perceberem que estavam nas mãos do Deus vivo, que precisavam esquecer a vida como escravos, que deveriam se preparar para realizarem os planos de Deus, e que para isso precisavam não só abrir mão dos conceitos, leis, costumes, rituais antigos, é o que eles haviam recebido, né, durante todo o tempo em que estavam lá no Egito. Eles aprenderam então a obedecer leis que eram instituídas para a nação dos egípcios, e eles assimilaram aquela questão, e eles precisavam então abrir mão desses conceitos, mas também aprenderem a depender e reconhecer a soberania e poder de Deus. O primeiro conceito a ser colhido no livro de Êxodo é que Deus abençoa aqueles que permanecem num relacionamento com Ele. Deus abençoa aqueles que permanecem num relacionamento com Ele, que permanecem, né? Você conhece o Senhor e permanece num relacionamento, num contato, num desenvolvimento diante dele, dizendo: Senhor, eu dependo de Ti. Então esse é um dos primeiros conceitos que o povo precisava aprender. A seguir, Deus explica em detalhes o que lhes é aceitável. Ou seja, dentro daqueles estatutos que Deus entregou para Moisés, ele estava dizendo tudo o que precisava ser feito, a forma como o povo deveria estar diante dele, aquilo que eles iriam ter se vivessem dessa maneira, o que eles receberiam, não só naquele instante, mas no futuro. Isso tudo está descrito no livro de Êxodo. Em terceiro lugar, Deus liberta aqueles que se encontram em escravidão. A libertação pode não chegar da forma imediata, porém, ela virá para aqueles que aguardam e preparam-se para a libertação. Esta libertação está fundamentada na obediência à vontade expressa de Deus, né? Está fundamentada na obediência, né? E na ação de caminhar quando ele assim ordenar. Os filhos de Israel tiveram que esperar até que a celebração da ceia pascal tivesse terminado. E aí é quando entra a questão do anjo da morte, né, que nós estamos falando aqui. Ela passa
num dia que Deus marcou. Então os irmãos sabem, devem ter lido em alguma parte já, mas foram colocados sinais nas portas para que o anjo da morte passasse e não entrasse naquelas casas, naqueles locais, onde estivesse então aquele sangue que simbolizava, apontava para o sangue de Jesus, né? Então ali foi uma forma das pessoas visualizarem que a redenção é pelo sangue através do sacrifício, né? E esse sangue apontava o sacrifício de Jesus. Assim também devemos esperar, porém que estejamos prontos para agir quando Deus assim ordenar. Resumindo, o livro de Êxodo trata de libertação, dependência de Deus, poder de Deus, cuidado com o seu povo, tratamento e transformação de uma nação de escravos em um povo poderoso, preparando-os para assumir um lugar de referência, não só naquela geração, mas por toda a eternidade. O povo de Israel, irmãos, a gente sabe que eles tiveram muitas lutas, problemas, dificuldades de conhecer, de estar na presença de Deus, de realizar o trabalho que o Senhor havia instituído para ele. A gente sabe disso e durante todos, principalmente nos 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio, nós vemos toda essa questão da entrega da lei, da orientação, do trabalho que Deus teve para mostrar, para trazer a realidade de quem Ele era, e também dizendo para o povo que Ele estava ali, amando aquele povo, mas nós vemos toda a dificuldade que aquele povo teve de entender e de assimilar. E muitos caíram pelo caminho. Nós vemos no livro de Êxodo diversas vezes, quando o povo se levantou, se insurgiu contra o próprio Deus, contra o próprio Criador, né? E nós vemos que Deus, Ele sendo justiça, Ele não iria permitir que isto acontecesse. Principalmente, irmãos, nós vemos uma questão que é interessante, é a questão do levante contra a liderança de Deus. Deus, Ele trabalha através nesta esfera nossa, Ele trabalha através de pessoas, Ele levanta pessoas, e todos nós temos algo a realizar para Deus, né? E aí Ele levanta pessoas para cada situação, para cada questão, pessoas para estarem em liderança, pessoas para estarem sendo lideradas. Entretanto, todos aqueles liderados, um dia eles poderão liderar alguma coisa, mesmo que seja somente a família, né? Ou então um grupo qualquer, mas todos nós temos algo em nós que aponta para a liderança. Isso vem do próprio Deus que está em nós, que colocou em nós o seu Espírito. Amém, meus irmãos? Então, aquele povo, eles tiveram dificuldades, principalmente com relação a lideranças, né? Um povo que vivia na escravidão, passam a ser livres, mas eles não assimilam aquilo que era a liberdade deles, aquilo que Deus havia dado para eles. Então, em muitas ocasiões, muitos deles foram mortos por causa disso, por causa do levante contra, principalmente, a liderança que Deus havia colocado sobre a vida deles. A construção do tabernáculo, prefigurando todo o relacionamento do Senhor no meio do seu povo, as festas que todo homem deveria participar, estão narradas lá no capítulo, a partir do capítulo 23. Os irmãos sabem que todos os anos, todo judeu precisava vir à presença do Senhor. Está escrito a partir do capítulo 23 de Êxodo, todo judeu, homem, deveria vir à presença do Senhor. Isto foi instituído lá no deserto, lá no Sinai. Todos deveriam vir pelo menos 3 vezes por ano. São as 3 principais festas. A festa dos tabernáculos. Qual é a outra, irmãos? Oi? A Páscoa e Pentecostes. São 3 festas que o Senhor instituiu para que eles estivessem presentes. E hoje ainda as pessoas acontecem isto lá em Israel, hoje ainda acontece, né? O povo ainda não da mesma forma fazia, mas ainda vão aos locais para prestar uma adoração e tal. Mas durante todo o tempo, principalmente no deserto, as pessoas caminhavam até ali, estando junto aonde estivesse o tabernáculo montado,
E depois disso, então, lá em Jerusalém, né? Depois disso, em Jerusalém, todo ano as pessoas iam. A gente vê diversos casos na Bíblia onde pessoas iam para lá e relata-se em diversas partes da Bíblia. Jesus, por exemplo, ele esteve em todas essas festas, né? Principalmente na última vez. João relata lá a partir do capítulo 12 até o capítulo 17, quando o Senhor Jesus então vai e celebra a Páscoa, né? Mas ele estava presente, cumprindo também a lei que Deus havia instituído desde aquela época, né? Para que todos pudessem estar diante dele. Isso aí era para que o povo lembrasse quem era o libertador, quem era o Deus a quem ele servia. As ordenanças foram entregues, no caso do tabernáculo, relata aspectos de grande importância, e aí todo esse relato está lá no livro de Êxodo, importância e como as festas que deveriam ser observadas. Também tudo isso está escrito na forma como eles deveriam caminhar pelo deserto, né? Tudo isso está definido nessa parte, né? Das ordenanças, da entrega de ordenança. E finalmente, a partir do capítulo 25 até o capítulo 31, nós podemos ver então quando Moisés ele sobe ao monte pela segunda vez, isso de 40 dias, né? A partir do capítulo 25 até o capítulo 31 de Êxodo. Então nós podemos ler, encontramos ali a narrativa de quando ele sobe ao monte, então para receber a orientação sobre o tabernáculo, a forma de como deveria ser feito. A partir do capítulo 35, então, até o capítulo 40, é onde nós podemos encontrar a construção, então, em si do tabernáculo. Lá no capítulo 40, no final, então, nós vemos quando o tabernáculo é erguido, depois de pronto, conclui-se em todas as peças e todos os instrumentos que estariam dentro do tabernáculo, que é algo tremendo. Depois os irmãos podem dar uma lidinha lá no livro de Levítico, principalmente, a forma como foi feito, toda a orientação do que representava cada coisa. Aí nós vemos, por exemplo, o átrio, o lugar santo, o santo dos santos, é dentro a própria construção do tabernáculo, com todas as suas representações, que tudo apontava para a redenção do Senhor Jesus. Então, o livro de Êxodo relata 8 vezes em que Moisés subiu ao monte, como nós falamos, né? Os irmãos, depois eu vou colocar essas ocasiões lá no grupo também. Foram 8 vezes relatadas no livro de Êxodo. Eu não sei depois no livro de... nos livros posteriores, nós podemos encontrar outras ocasiões em que Moisés subiu ao monte, mas não naquele mesmo monte. Já, inclusive, na última ocasião em que Deus chama que ele morre, quando diz que ele morre, né? Que, na verdade, não se encontra o corpo dele, mas não naquele mesmo monte, em outra ocasião. Então, irmãos, aqui nós temos todo um relato do livro de Êxodo. Eu gostaria muito de ter mais tempo para fazer isso, mas os irmãos sabem quantos livros são a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, quantos livros, irmãos? 40 aí? 66, tá certo. E no Antigo Testamento são quantos? Nós falamos isso 522 vezes, né? 39 livros. A nossa Bíblia, a Bíblia Sagrada, chamada evangélica. 39 livros, mais 27, dos quais a gente vai precisar dar uma passadinha em todos eles, mas... Então, nós passamos 2 livros até agora, Gênesis e Êxodo. Porém, nós temos ainda 64 livros que precisamos falar. E aí nós não podemos ficar parados. Nós hoje adiantamos um pouco essa parte do Êxodo e permanecemos um pouco por conta da grande importância que foi, principalmente, por exemplo, o livro de Gênesis, em mais de 2.000, quase 2.500
500 anos de caminhada até chegar a Moisés, né? E hoje nós vimos aproximadamente 430 anos. Eu não sei se eu coloquei lá no grupo, as datas de, por exemplo, do ano mundo, ano de morte, nascimento das pessoas, dos principais que estão escritos aqui. Eu coloquei. Ninguém viu, não? Ah, então está lá, né? Aqui nós temos também algumas questões que são interessantes. Por exemplo, nas próximas aulas nós vamos trazer que são a quantidade das gerações, né, que são bem interessantes. Eu vou fazer o seguinte, nós não temos tempo, eu vou colocar lá no grupo também. São as gerações, por exemplo, de Adão até Abraão, né? De Adão até Abraão, de Abraão até a ida para o exílio, lá quando do povo de Judá é levado para o exílio, e do povo de Judá até Jesus. Então, é bem interessante, porque são quantidades exatas de geração. É bem interessante isso. Depois eu vou colocar lá e os irmãos vão perceber, tá, irmãos? Como é que são as coisas de Deus que são perfeitas, até a chegada de Cristo. Essas gerações, elas estão descritas também lá tem mais uma forma mais completa lá no livro no Evangelho de Lucas. Mas nós vamos colocar isso aqui então no grupo, depois os irmãos dão uma lidinha, tá?